ficou completamente chocado. Confuso, ele perguntou como assim, o Hans morreu? Ele logo se lembra daquele velho, e chega a uma conclusão. A bebida deve ter sido envenenada. Se culpa pela morte dele, foi muito ingênuo pensar que as coisas naquele mundo seriam tão tranquilas. De repente, ele sente uma coisa estranha, de algum jeito, ainda pode sentir a presença do Hans. No outro mundo, o velho, junto de um guarda, estavam encarando o cadáver de um esqueleto. Esse esqueleto era o Hans. Por ter conseguido passar pela floresta sozinho, o velho pensou que Hans era um guerreiro poderoso, que valeria a pena ter como um subordinado morto-vivo. Mas ele acha que seu esforço foi um desperdício, já que ele é apenas uma pessoa comum. Então, apenas decide transformá-lo em um escravo esqueleto. Depois deles irem embora, Hans começou a se mexer. Ele percebeu que tinha alguma coisa estranha. Nesse momento, o sistema notificou que agora, Hans mudou de raça. Agora, ele é um morto-vivo, tipo esqueleto. Suas habilidades incluem núcleo da mente, super regeneração e afinidade com a mana. O sistema confirma que agora, Hans é um morto-vivo. Porém, devido aos efeitos do núcleo da mente, sua mente não foi corrompida. Entende, foi por causa do núcleo da mente que ainda consegue se conectar com o Hans. Confuso, Hans quer saber onde está. Olhando ao redor, ele viu mais cadáveres. Assustado, ele queria saber o que está acontecendo. Ele logo percebe que essas pessoas são do vilarejo, não acreditando que aquele velhote está transformando a sua própria gente em mortos-vivos. De repente, alguém apareceu. Era um dos homens do velhote. Ele é o responsável pela organização dos cadáveres. Assim que vê Hans no chão, ele fica zangado, querendo que ele fique junto dos outros. Ele manda Hans ir para a formação. Fica aliviado de não ter sido descoberto, mas aí, ele sente uma coisa em seu corpo. Ele começou a se mexer contra sua vontade como se uma força invisível estivesse o guiando. Terminado de checar, o homem vai embora. Hans ficou pensativo. Aquela força que estava o controlando não é muito forte. Ele sente que se tentar bastante, consegue ir contra ela. Nesse momento, uma ideia surge na mente de Hans. Se me esforçar bastante, talvez eu possa controlar os outros cadáveres. Por uma semana inteira, Hans esteve praticando, e agora, ele consegue controlar um esqueleto, fazendo seguir a sua vontade. Porém, ele só consegue controlar apenas um, pensando que esse deve ser o seu limite. De repente, ele percebe uma coisa, e rapidamente, ele ataca. Satisfeito com o resultado, ele diz: "Finalmente te peguei, seu rato fujão. Todos os dias da semana, você ficou mastigando minha perna, mas agora, finalmente, você é meu." De repente, ele teve uma ideia. Usando sua mana, ele tirou a vida do rato, e logo em seguida, o transformou em morto-vivo. Dando a ele o nome de Alfred, o mandou fazer o reconhecimento, pois agora, esse rato é o seu espião. Após sair do depósito, Alfred acabou encontrando um guarda. Esse guarda estava entrando em um local trancado à chave. Muito curioso, Alfred o seguiu, apenas para ser parado por uma presença maligna. Alfred sentiu uma enorme e aterradora energia poderosa vindo daquele lugar. Achando muito perigoso, ele decide sair de lá. No lado de fora, ele escuta uma conversa dos guardas. Um deles era o cara que tinha entrado naquele local perigoso. Exausto, ele pergunta para o seu amigo: "Quando será que vamos acabar com essa coisa de armazenagem? Toda vez que vou para aquele lugar, sinto minha força vital sendo sugada." O amigo responde que não vai levar mais muito tempo. O cara fala que aquele fragmento do Rei Imortal está tirando a sua juventude, e se pergunta do porquê ter que guardar aquilo. O amigo responde que é porque o chefe precisa dele. O cara fala que isso é ridículo, montar armadilhas ao redor do vilarejo, ficar de guarda 23 horas por dia, e ainda ter que ficar de olhos nos cadáveres. Afinal, quem é o imbecil que vai querer algo que rouba sua vitalidade e juventude? Alfred agradeceu aos homens,
por terem lhe dado informações tão importantes. Querendo saber um pouco mais, ele se pergunta aonde aquele velho se meteu. De repente, uma lança negra perfurou Alfred. Quem havia feito isso? Foi aquele velhote. Ele fica fascinado. Esse rato que havia pegado era um morto-vivo. Ele queria saber como isso é possível, já que mortos-vivos não aparecem de forma natural. Chegando à conclusão que deve ter alguém usando magia negra por perto, o que quer dizer que a segurança da vila foi violada. Se aproximando daqueles dois, ele pede uma coisa. E lamenta pela morte de Alfred, muito emotivo, ele promete que vai vingá-lo, e pede para ele ficar assistindo. Mais tarde, um cara apareceu no depósito, com raiva, por ser repreendido pelo velho, ele desconta em um dos cadáveres. E logo em seguida provocando. E aí, você não disse que ia me matar se eu tocasse na sua família? Vamos, diga isso agora. Devia me agradecer, ao invés de ter me divertido com a sua mulher, eu fiz ela se juntar a você. É uma pena, já que ela era muito bonita. De repente, o cadáver se levantou e mordeu o homem, fazendo cair no chão de dor. Assustado, ele pergunta o que está acontecendo. Ele começa a mandar o cadáver parar, mas suas ordens não estavam funcionando. Então, ele decidiu usar uma magia de fogo, mas antes que pudesse, outro cadáver tampou a sua boca, fazendo ele ficar apavorado. Em seguida, mais cadáveres começaram a se mexer, e se jogaram em cima do homem, devorando vivo. Atrás de todos, estava Hans, dizendo que agora é a hora da vingança. Já de noite, alguém se aproximou dos guardas do vilarejo, pedindo para deixá-lo entrar. Os guardas dizem que não vão deixar um estranho entrar na vila. Foi nesse momento que o velhote apareceu, dizendo ser o líder da vila. Ele pede para os guardas pararem, e chocado, pergunta: quem é esse rapaz? O rapaz se apresenta como Hans, e pergunta se seu irmão gêmeo, Hans, não havia passado por aqui. Enquanto isso, dentro do local perigoso, vemos Hans entrando no local. Ele percebe aquela joia no centro, deve ser o tal do fragmento do Rei Imortal. Olhando ao redor, ele percebe que o fragmento está usando os cadáveres para se manter estável. Hans vê que os corpos usados não são apenas humanos, mas também de outras criaturas. Só de olhar, ele percebe que são cadáveres de criaturas poderosas. Preocupado, se pergunta o que pode acontecer se tentar o absorver. Mas totalmente despreocupado, ele decide arriscar. Afinal, já está morto. O que pode acontecer de pior? Do lado de fora, Hans continua enrolando o chefe, enquanto Hans faz a sua parte. De repente, o velhote sente algo estranho, ele percebe alguma coisa errada com o fragmento. Ele usa um dos seus feitiços para chegar lá, e pede para os guardas acabarem com o rapaz. Os guardas logo se viram para tirar a vida de Hans, mas confusos, eles percebem que ele já tinha sumido. Uma grande explosão aconteceu dentro do depósito, e de lá de dentro, saiu Hans. Tendo absorvido o fragmento com sucesso, o sistema notificou que ele havia evoluído. Agora, ele é um Demilich. O sistema informa que ele absorveu um de 3 fragmentos do Rei Imortal, e sua afinidade com a magia negra havia aumentado. Além disso, ganhou uma nova habilidade, Sabedoria Maligna. Com ela, ele possui o conhecimento ilimitado sobre a magia negra. Do lado de fora do depósito, um cara estava tranquilamente vigiando o corredor, até que ele ouviu alguém, chamando de idiota. Esse alguém é o chefe, mandando ele checar o fragmento. Nervoso, ele executa a ordem, ele pede para o seu colega lá dentro informar a situação. Porém, ele não teve nenhuma resposta. Olhando de perto, ele nota a sombra de alguém. Pensando que era o seu amigo, ele pergunta o que está acontecendo. Antes que pudesse entender, várias mãos começaram a passar pelas grades da porta, e atrás delas está Hans, respondendo ao homem, que lá dentro está tudo bem, apenas mortos-vivos, e mais ninguém. Assustado, o homem lança uma bola de fogo, enquanto manda todos morrerem.
Mas infelizmente, ele acabou errando, acertando seu ataque na porta, a fazendo cair, e como consequência, todos os cadáveres se jogaram em cima dele. Sarcasticamente, Hans agradece a gentileza do homem, por abrir a porta para eles. Hans estendeu a sua mão, invocando uma bola de fogo. Ele fica impressionado, já que essa é a mesma magia que aquele cara acabou de usar. Ele chega à conclusão de que isso devem os efeitos da habilidade, sabedoria maligna. Só de olhar, ele consegue copiar qualquer feitiço que tenha relação com a magia negra. Ele usa esse novo poder para destruir o armazém, deixando todos os mortos-vivos saírem. Ele manda os cadáveres matarem todos os humanos do vilarejo, não deixando ninguém escapar. Porém, lá na frente, várias explosões começaram a derrubar os cadáveres. Quem havia feito isso foi o próprio velhote. Com raiva, ele pergunta como um mero esqueleto conseguiu tanto poder. Hans responde: "Ah, olá Malcolm, você não deve se lembrar de mim, então vou refrescar sua memória. Eu sou aquele cara que confiou em você, e como recompensa, você arrancou o meu coração, então, como retribuição, peguei um novinho em folha." Totalmente irritado, ele diz que vai matá-lo. Esse poder não foi feito para ser de um mero esqueleto. O chefe lançou um raio negro, que arrancou o braço esquerdo do Hans. Cheio de ódio, o velhote diz: "Depositei todos os meus esforços para conseguir esse fragmento. Era para eu ter esse poder, não deixar tudo ser em vão por causa de um inseto como você." O velho usa um feitiço de contenção para restringir os movimentos. Mas isso não afeta Hans. Enquanto destruía a restrição, ele provoca o velho, dizendo que alguém tão fraco como ele nunca teria sido capaz de absorver o fragmento. O velho ficou ainda mais irritado. Ele diz que não sabe dizer como um mero esqueleto conseguiu superar a corrupção do fragmento, mas seja como for, ele está interessado em usar o corpo de Hans para muitos experimentos. Hans responde que ele só fala besteira, e diz que ele vai pagar pelo que fez com o Alfred. O velho fica confuso, se perguntando quem seria esse Alfred. De repente, raios atacam o velho, mas ele consegue se defender. Ansioso, ele percebe que seu inimigo está cada vez ficando melhor em usar a magia negra. Não querendo perder mais tempo, ele decide usar o seu trunfo. Ele ativa o feitiço, Pacto da Destruição. Após dizer isso, as almas dos aldeões abandonam os seus corpos e começam a formar uma coroa negra, usada pelo velho. Hans começa a ficar bravo e pergunta se o velho não tem nenhum pingo de empatia, nem mesmo com seus próprios aliados. O velho responde que isso é apenas um preço a se pagar pelo poder, mas fala para ele não se preocupar, pois logo logo ele vai se juntar a eles. Ele começa a preparar um feitiço definitivo, e quando estava prestes a lançar, um raio negro perfurou seu peito. Quem havia lançado o raio foi Hans. Enquanto o velho agonizava, Hans diz que a melhor oportunidade de atacar é quando o inimigo está distraído. O velho se sente humilhado, pois foi derrotado de uma maneira tão ridícula. Após dizer isso, ele cai sem vida no chão. Hans olha para cima enquanto diz que conseguiu. Ele vingou o Alfred. Enquanto olha para a lua, ele pede para o Alfred descansar em paz. Em outro lugar, dentro de um templo, vimos uma mulher ajoelhada, e de repente, ela sente uma coisa. Rapidamente, ela vai até o bispo e pede para ele reunir todos. Quando o bispo pergunta o porquê, ela responde que sentiu a presença do Rei Imortal. Essa notícia deixa o bispo completamente assustado, e rapidamente vai entrar em contato com os sacerdotes. Muito preocupada, a mulher, conhecida como a Santa Réstia, sabe o quão perigoso é o Rei Imortal. Segundo os registros, sua última ressurreição afundou o continente inteiro em destruição e caos. Com um olhar de determinação, ela diz: "Como a Santa da Igreja, eu não vou deixar isso acontecer, não enquanto eu estiver viva."